Você já deve ter percebido que sempre que se aproxima uma eleição no Brasil, começam aqueles boatos. Será que essa urna é segura? Será que ela é confiável? Não é melhor a gente voltar o voto impresso? E esse discurso tem ganhado força ultimamente. Mas você sabe o que é uma urna eletrônica? Você sabe por que e quando essa urna foi criada? Você sabia que isso já foi motivo de orgulho para o Brasil? E importante, nós já exportamos essa tecnologia e auxiliamos diversos países a implementar o voto eletrônico. Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos falar como surgiu a urna eletrônica e por que a gente adotou esse sistema ainda no final do século passado. O coletor eletrônico de voto, ou urna eletrônica, foi lançado no Brasil em 1996, consolidando o país como a maior eleição informatizada do mundo. O coletor eletrônico de voto já era um desejo antigo no Brasil, desde a primeira metade do século XX. E qual que era o objetivo? Primeiro, eliminar fraudes eleitorais. E segundo, afastar o máximo possível da intervenção humana no processo eleitoral. Se a gente for voltar na história do Brasil, principalmente nos anos iniciais da nossa república, ali de 1889 até 1930, período que nós chamamos de Primeira República ou República Velha, a gente tem um cenário eleitoral muito fraudulento. Muito mesmo, pessoal. Nesses anos republicanos, ali finalzinho do 19, início do século 20, nós temos a articulação da política dos governadores ou política dos estados. Essa política ela foi marcada por ações dos coronéis que manipulavam votos, o chamado voto de cabresto, tá? E além desse voto de cabresto, havia também o que a gente chama de eleições a bico de pena, que eram quando os mesários, as pessoas que estavam envolvidas no processo eleitoral, alteravam, isso mesmo, fraudavam as atas eleitorais. E para agravar todo esse cenário de manipulação, há um outro problema. O voto era aberto, ou seja, ele não era secreto como nos dias atuais. O voto secreto, ele só vai ser promulgado no Brasil na década de 1930. Então, até a gente chegar no decreto que levou o voto secreto, o voto era aberto. Ou seja, o eleitor, ele falava em quem ele estava votando para o mesário, para a sessão eleitoral. Imagina a quantidade de fraudes. Gente, tinha até morto que votava. Então, tinha voto de defunto, a mesma pessoa votava 2 vezes em sessões diferentes. Era um caos eleitoral. Era um caos eleitoral. E isso foi um dos motivos que, infelizmente, fez com que os anos iniciais republicanos da história do Brasil fossem marcados por fraudes eleitorais. E aí você deve estar pensando, ok, depois que essa parte da República Velha acabou, veio a Era Vargas. Na Era Vargas, nós não tivemos eleições diretas presidenciais. As eleições só vão voltar pós-Era Vargas, num período que a gente chama de República Liberal Populista. E foi nesse período da República Liberal Populista que, oficialmente, o Brasil criou uma cédula eleitoral presidencial. Isso foi especificamente no ano de 1955. Tá? Então, em 1955, a gente tem oficialmente a primeira cédula eleitoral presidencial. Aí você ia lá, tinha nessa cédula, né, tinha os nomes ali dos candidatos, e você ia lá e marcava o candidato que você queria votar. Sabe uma curiosidade? Nessas eleições, você votava para presidente, então você ia lá para presidente e marcava. Vamos dar o exemplo dessa eleição, né? Foi a eleição do JK. Então você ia lá, marcava JK, e você votava para vice, era separado, não era a chapa única como hoje. Então a pessoa ia lá, por exemplo, votava para JK, que é o caso dessa eleição, e para vice-presidente a pessoa votava em João Goulart. E o resultado, pode sentar e tomar seu cafezinho. Gente, o resultado demorava, não é igual hoje não, tem a eleição ali à noite, a gente já tá com quase 100% de tudo apurado. Não, levava dias para fazer a contagem dos votos.
Você pode até pegar como exemplo a eleição dos Estados Unidos. Muitos estados nos Estados Unidos usam o voto impresso, a cédula impressa, tá? E aí você fica acompanhando aquele processo, aquela apuração, que pode levar até mesmo mais de 30 dias para ser totalmente contabilizada. Mas voltando na história da urna eletrônica, vocês viram que eu falei que ela começa a ser utilizada no Brasil em 1996. Na época o Brasil era governado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas deixa eu te falar, no ano de 96 não foram todos os municípios brasileiros que usaram a urna eletrônica. A gente primeiro utilizou em 57 municípios. Nessa eleição, 32 milhões de brasileiros utilizaram a urna eletrônica. Mas onde começou essa história de urna eletrônica? Gente, começou com o Código Eleitoral de 1932. O Código Eleitoral de 32 ele foi criado no governo provisório de Getúlio Vargas e ele instituiu várias mudanças no sistema eleitoral. Ele vai incluir o voto feminino, ele vai criar o voto secreto, o voto obrigatório, mas nesse Código de 32 eles já colocaram ali a previsão de uma máquina de votar. Só que lá em 32 eles não chegaram a criar essa máquina. A primeira máquina de votar, na verdade, que apareceu na nossa história, ela está ligada ao inventor Sócrates Puntel. Ele é brasileiro. Ele criou uma máquina com 2 botões para poder realizar as eleições na década de 1950. Só que essa máquina, naquele contexto, não chegou a ser utilizada. Mas o projeto da urna eletrônica começou em 1995, quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele vai montar uma comissão técnica para criar a primeira e oficial máquina de votar do Brasil. Esse primeiro equipamento ficou conhecido como coletor eletrônico de voto ou de votos, e o resultado foi um sucesso. A máquina eletrônica de votar, ela vem com tela, teclado e CPU. E isso foi muito importante até para a questão do acesso. Por quê? Porque essas teclas, elas se pareciam teclas de um telefone, facilitando o acesso às pessoas que tinham, por exemplo, dificuldade visual ou eram analfabetas. E a estreia desse novo dispositivo também foi um sucesso. Na época, essas primeiras eleições com urnas eletrônicas contaram com a distribuição dessas urnas a partir de aviões da nossa Força Aérea. 4 anos depois, em 2000, as urnas eletrônicas chegavam a todos os cantos do Brasil. E aí a gente teve a primeira eleição informatizada na nossa história. E de lá pra cá, gente, as atualizações elas não vão parar. Em 2008, já começou o acesso pela biometria, gente, trazendo ainda mais segurança para o processo eleitoral. E em 2018, já passou a ser aceito o e-título, que é aquele aplicativo para smartphone que você usa o seu título de eleitor de forma digital. Apesar do Brasil ser uma referência na criação da urna eletrônica e de um sistema eleitoral eletrônico, nós não somos os únicos países a utilizar um tipo de voto eletrônico, o tipo de uma máquina de votar. Há outros países que também fazem isso, como é o caso da Índia. E há outros países que usam a forma mista, ou seja, voto eletrônico e voto impresso, voto por cédula, como é o caso dos Estados Unidos. Há estados que já têm voto eletrônico. Há países que só usam a cédula, como é o caso de Cuba e também o caso da Suécia. Mas muitos países que usam cédulas, o papel, o impresso, muitos estão em processo já de testes para fazer a transição para o voto eletrônico. As discussões em torno do voto impresso ao voto eletrônico com certeza ainda vão existir por muito tempo. Mas agora você já sabe de onde vem a urna eletrônica e por que a gente ama esse barulhinho.